A saúde era melhor no passado em relação a hoje? Pois é. Tem essa dúvida aí, né? Tem gente que fala que a vida no passado era melhor do que a hoje. Eu, particularmente, não acho. A não ser pelo fato de que eu era mais novo, tinha mais cabelo, menos peso, né? Era bem mais bonito, apesar de ainda ser muito bonito hoje. Mas tirando esse detalhe, deixa isso para lá, né? Especialmente no governo atual, né? O Bolsonaro vive falando que na época da ditadura era tudo melhor, tudo era mais interessante. Muita gente faz essa fala também, eu considero uma fala meio estranha. O problema é que a gente fica idealizando o passado. Ah, era melhor aquilo, porque não é que você só lembra das coisas boas. Dificilmente você lembra daquilo que não funcionava, que não era bom, ou daquilo que dava errado. E no que diz respeito à saúde pública, né, ontem eu fiz um vídeo sobre educação, demonstrando que a educação ela evoluiu muito mais depois do fim da ditadura, já na década de 80 e 90, 2000, a mesma coisa acontece com a saúde. Apesar de haver algumas iniciativas, não é que não tinha nada, tinha, mas era um negócio muito rudimentar, muito despreocupado, né? A prioridade do governo militar era a economia, era o desenvolvimento econômico do país. Com algumas escolas erradas, inclusive, mas era essa a prioridade deles. As questões sociais ficaram em segundo plano e a vida piorou. E isso é demonstrado com dados de várias organizações, do IBGE e de instituições de saúde, como a Fiocruz e o Butantan, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas apenas. Mas um dos detalhes importantes que é bom que a gente ressalte é o seguinte: por que a saúde piorou na década de 60, 70 e ela só começa a dar uma melhorada na década de 80? Porque a gente começa a ter problemas seríssimos de pobreza, né, nas cidades brasileiras. Lembrando, década de 60 é a década que o Brasil passa a ter a maior população urbana em relação à rural. É a primeira vez que isso acontece. O que estava acontecendo com o Brasil? Industrialização. A tecnificação, né, vai para o campo, maquinário, técnicas de produção, diminui o emprego no campo. Então as pessoas vêm para a cidade. A maioria é pobre, trabalhador rural, não tinha nem instrução, não tinha, às vezes não sabia nem ler e escrever, chegava na cidade e ia fazer o quê? A maioria foi engrossar as fileiras, né, da pobreza, do desemprego e morar em áreas de degradação ambiental, de favela, de beira de córrego, essas coisas. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil daquele período. Não que tenha mudado muita coisa também, mas era essa a realidade. O Estado brasileiro, a sociedade brasileira não preparou a cidade para receber esses migrantes que vieram do campo. Paciência, né? Mas enfim, essas pessoas chegavam aqui e se há uma coisa que contribui para a piora do quadro geral de saúde é a pobreza. Há doenças que são doenças típicas de países pobres, de população pobre e marginalizada. E os militares não estavam nem aí para isso. O Brasil continuava recebendo milhares de pessoas, as grandes cidades iam só crescendo e ninguém fazia nada, ninguém estava nem aí para isso, deixava acontecer. Favelização, pobreza, né, geralmente dá errado na questão da saúde também. Então morria-se muita gente por doenças consideradas evitáveis, já na época, coqueluche, tétano, difteria, sarampo, poliomielite, e aí, ó, especialmente as crianças. Especialmente as crianças. É só você falar com alguém naquela época, ela vai lembrar disso. A gente tinha epidemias, né, de pólio, epidemias de sarampo, epidemias, enfim, era um negócio pavoroso. Isso foi resolvido ao longo do tempo, com a atenção básica de saúde, né, e vacinação, lógico. Obviamente que é a vacinação que resolveu tudo isso. Né? Mas só para você ter uma ideia do dado, para não ficar assim de palavras ao vento, em 1961, a mortalidade infantil brasileira era 60 por mil, ou seja, de cada 1.000 crianças que nascia, 60 morriam. Né? Em 73, a mortalidade passou para 90 por mil. 61, lembrando, era o governo João Goulart. Era, talvez já no quadro, sei lá, porque ele renunciou em setembro, João Goulart assumiu. Né? Os militares dão um golpe de Estado, de novo, os militares deram um golpe de Estado, porque a Constituição dizia que não tinha que ter militar no governo, e eles tomaram o governo, derrubaram o João Goulart, tinha eleição noturna, eles não fizeram mais, acabou as eleições para governador também, para prefeito de capital, só volta na década de 80. Né? É um golpe, infelizmente, para a história brasileira, mais um, que não é o primeiro, né? Espero que tenha sido útil, apesar de ter gente que sonha com isso aí. Mas enfim, ó, 61, 60 por mil. 73, 90 crianças morriam a cada 1.000 que nasciam. Pra você ter uma ideia do tanto que isso é grave, em 2015, 13.
por mil. Era a mortalidade infantil do Brasil. Então ela aumentou durante a ditadura e diminuiu depois que a ditadura acabou. Né? Isso é dado público, né? Não é difícil de pesquisar, não. Está na internet, está na... Isso aqui eu peguei no site da Fiocruz. Né? Beleza, o que tinha na época? Existia um negócio chamado INPS e INAMPS. Quem é da época vai lembrar. Eu lembro do INAMPS, que é o final. O INPS era no começo, o INAMPS foi depois. Isso aqui era vinculado geralmente a quem podia pagar alguma coisa. Geralmente quem tinha carteira assinada. Quem era membro de alguma associação, de alguma entidade associativa, contribuía para essa instituição e tinha direito a tratamento. Direito, maneira de dizer, né? Porque era fila, era difícil, era complicado, não era todo lugar que tinha atendimento. Né? Para você ter ideia, a emergência médica só foi criada de maneira universal para todo mundo. Ah, tive um infarto aqui, onde é que eu vou? Né? Em 73, que é quando se criou um negócio chamado PAN, Posto de Atendimento Médico. Né? Eu não estou olhando aqui para baixo, que eu estou... aqui, ó, 1973, 74, minto, que é Posto de Atendimento Médico, que era para urgência e emergência em cidades brasileiras, não era todo lugar que tinha. Né? Então, teve alguma preocupação dos militares? Teve, não é que não teve, teve, mas era um negócio muito rudimentar, muito precário. Né? Só em 74 criou esse... e é para emergência, não era para atenção básica, que a maioria dos atendimentos do SUS é atenção básica, não é cirurgia, não é UTI, é atenção básica, já resolve bastante coisa. Essa é a ideia, aliás, do SUS, né? Prevenção, muito mais prevenção. Enfim, quem tinha carteira assinada, quem tinha dinheiro, podia pagar saúde privada, né? O resto era atendido em instituição filantrópica, tipo Santa Casa, aliás, importantíssimas as Santas Casas na história do Brasil. No passado era muito mais até, porque era só o que tinha para a maioria dos pobres, né? Que eram chamados de indigentes. E outras instituições filantrópicas, né? Outros hospitais filantrópicos, tem alguns, Campo Grande tem alguns aqui até hoje. Né? Mas enfim, é isso. Quase não havia hospitais públicos, a maioria, quando tinha atendimento público em hospital, era chamada entidade conveniada. Então se tinha um hospital particular, ele fazia convênio, né, com o INAMPS, recebia pelo atendimento da pessoa. Mas em geral quem tinha direito, quem era vinculado a alguma entidade associativa, algum sindicato, tipo sindicato rural ou sindicato do trabalhador, sei lá, da educação, alguma coisa assim, né? E quem tinha carteira assinada. Ou seja, grande parte da população não tinha direito a nada. Tinha que ser como indigente mesmo, o que era bem complicado, né? E para você ter uma ideia do tamanho do descaso dos militares com a saúde, sabe qual era o orçamento? Tem um orçamento da União, né, que é todo o dinheiro do Estado brasileiro, da União Federal, e aí o percentual de cada ministério, educação tantos por cento, saúde, não sei o que, não sei o que. O orçamento do Ministério da Saúde, a média dele durante a ditadura militar, os 21 anos da ditadura, 1,82%. Então de cada 100 reais que o governo gastava, com a saúde, ele gastava R$1,82. Essa era a prioridade que eles davam, ou seja, quase que nada, né? O INAMPS repassava dinheiro para o hospital privado, que aliás às vezes fraudava dados, né? Dizia que atendeu não sei quantas pessoas, mas não tinha atendido era ninguém. Tem muito isso. Teve muito isso. Negócio terrível. Terrível mesmo. Né? Mas enfim, aí como eu disse, em 74 o INAMPS cria os PANs, né? Os atendimentos de emergência, tá? E começa uma pressão nos municípios, municípios menores tinham eleição. Isso é um dado importante. Por quê? Elegia-se prefeito e vereador. E havia cobrança, lógico. Essa é a grande questão da democracia, a grande vantagem dela. A cobrança que há em cima de vereadores e prefeitos. Eu sei que nem sempre funciona, tá? Mas o cara tem que se eleger, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem contato direto com a pessoa no município. Então, os prefeitos começaram a se preocupar. Lógico que tinha prefeito que via a realidade difícil da cidade dele e queria fazer alguma coisa, o vereador queria fazer alguma coisa. E os prefeitos começaram a criar uma estrutura de atendimento, aqueles postinhos de saúde nas periferias, em bairros periféricos. Foi assim que começou. Aliás, essa é a ideia central do SUS, né? O atendimento na periferia, o atendimento descentralizado, o atendimento básico de saúde, né? Aliás, isso aqui é o embrião do SUS. É o embrião do SUS. Isso aqui vai virar o SUS na década seguinte, que seria a década de 80. Então os municípios começam a fazer a atenção básica, bem rudimentar, sem dinheiro, era só dinheiro municipal e era muito difícil.
Tinha muita filantropia nesse negócio, muita doação, médico atendia de graça, era mais ou menos assim que acontecia, né? Só em 1983, finalmente, o governo federal começa a enfiar dinheiro nesses postinhos. Mas aí já é o final da ditadura, perceba, 83, né? O Sarney assume o governo em 85. 83 era o presidente Figueiredo, era para ser o Tancredo, ele morreu, ficou o Sarney. Em 85 já é um governo civil, não era ainda democracia, porque não foi eleito diretamente, mas já era civil. E aí a gente começa a avançar, começa a ter dinheiro federal nos municípios. É o embrião do SUS. Em 86, você vai ter, assim, também os estados começaram a financiar os postinhos de saúde nas cidades brasileiras. E aí começa a ter um pouco mais de dinheiro. Aí tinha um pouquinho de dinheiro federal, um pouquinho de dinheiro do estado e o próprio município fazendo ali a sua parte. Mas não era regulamentado, não era estruturado, não havia um padrão. E dependia da boa vontade do prefeito. Se o prefeito não quisesse, não tinha. Essa era a realidade. Eu sei bem disso porque era bem a minha época, né? Anos 80, quando ia procurar algum atendimento, eu lembro bem como é que era uma encrenca, né? Mas enfim, avançando. Aí, em 86, finalmente, a coisa começa a andar. Tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde as bases do Sistema Único de Saúde são colocadas lá. Surge um documento, né? E as bases do SUS é mais ou menos o que já vinha acontecendo nos postinhos de saúde. Os postinhos são um embrião. As prefeituras, portanto, foram criando o SUS sem perceber, né? E essa é a ideia forte do SUS, que é a descentralização. É o município fazer a sua parte na atenção básica de saúde, para que chegue no hospital só realmente os casos mais graves, né? 86, portanto, tem a conferência. Em 88, aí sim, a Constituição brasileira tem lá 3 artigos, eu acho que são 3 artigos, são 3, que tem lá toda a estruturação do SUS, está lá, né? É para ser assim, assim, assim. Fica lá o direito do cidadão e o dever do Estado em atender à saúde das pessoas, né? É o ganho da democracia. O nome disso é democracia. De novo, democracia. Eu brinco com os meus alunos sobre isso. Gente, não pode parar de falar, de gritar. A democracia já morreu no Brasil porque nunca tinha ninguém para defendê-la. Ela morria porque todo mundo queria golpe. Em 64, por exemplo, tinha gente querendo um golpe de esquerda, não iam conseguir, mas queriam. A esquerda defendia uma ditadura de esquerda e a direita defendeu uma ditadura de direita. O que faltou foi gente defender a democracia. Por isso que ela caiu, né? Você teve um ou dois ali, o Brizola queria manter a democracia em 64, o próprio João Goulart, mas eram 2, 3 no máximo. Tancredo Neves tentou também, mas era minoria, não tinham força. E acabou que virou ditadura de direita, por 21 anos. Mas as conquistas da democracia são muito maiores e elas são sustentáveis no médio e longo prazo, porque a população apoia as ideias, mesmo sem perceber às vezes. Mas a população apoia as ideias na democracia, né? Muito melhor. Não há nada que uma ditadura faça que uma democracia não possa fazer melhor e com mais eficácia e eficiência. Não precisa matar e prender ninguém. Não precisa censurar jornal, né? Enfim, em 88, portanto, a Constituição cria o SUS. Agora sim, está na lei, é direito, tem que fazer. Pronto, acabou? Não. Que aí começa uma longa e dolorosa, né, luta, um longo e doloroso processo de construção para implantar o SUS. Primeiro que ele tinha que ser regulamentado. Isso só vai acontecer em 90. Já era o governo do Fernando Collor. Em 1990, cria-se aí sim uma lei específica para regulamentar como ia funcionar o SUS. E aí depois vem o processo de fato de colocar ele em prática. E isso só vai avançar de verdade mesmo com força na gestão do José Serra, né, aquele político lá do senador do PSDB de São Paulo. Era o governo do Fernando Henrique, né, em 98, que ele assume o Ministério da Saúde, né, e a partir daí ele implanta os programas do SUS que estavam nessa regulamentação de 90 e que já vinham da Constituição de 88. Enfim, toda uma longa e dolorosa construção, que é a atenção básica, os postos de saúde da família. O Serra ainda tem algumas iniciativas interessantíssimas, como, por exemplo, a quebra de patente de medicamentos genéricos, para criar os medicamentos genéricos no Brasil. A questão da AIDS, a medicação da AIDS também é uma luta do José Serra, né, que conseguiu colocar em prática. É importante valorizar esse trabalho dele, porque talvez o Serra, se você olhar na prática, ele criou a Anvisa. É na gestão dele que se cria a Agência Nacional de Saúde, as agências que fiscalizam, né, todo o sistema. A Anvisa, que está agora aprovando, analisando vacina.
Gestão do José Serra. Os PSFs, os postos de saúde da família da gestão dele, né? Então, assim, começa-se a estruturar de verdade o SUS. O Serra talvez tenha sido o nosso melhor ministro da saúde. Com o tempo a gente vai perceber isso. Mas foi a partir dali que o SUS virou o SUS, essa estrutura que a gente conhece hoje. Ele avança sim no governo Lula, tá? O Lula começa a colocar mais dinheiro no SUS do que antes. Por exemplo, no governo do Lula se cria o SAMU, Serviço de Atendimento aí à Emergência, né? E há várias outras iniciativas que vão sendo criadas ao longo do tempo. Mas a questão é, essencialmente, o SUS é uma conquista da população brasileira. O que havia antes era muito, mas muito ruim e muito pior do que o SUS. O SUS precisa de reformas e reestruturações e cobranças, muita cobrança. Tem que cobrar mesmo, tem que melhorar esse negócio. Mas vocês viram, todo mundo vê a importância dele na questão da pandemia, né, na questão da vacinação. O Brasil é o país que mais vacina no mundo ao longo da sua história. Não é só agora, não é só com o SUS também. Mas depois que se criou o SUS, a vacinação ficou a mais eficaz do mundo. Ninguém vacina como nós. Basta ter vacina, né? Aí você tem que ter governante que goste de vacina. Que bizarro, a gente está em 2021 discutindo se vacina é uma boa ideia ou não. Ah, tem que confiar ou não na vacina. Né? Na motociata do nosso presidente, aquele comício de moto que ele fez em São Paulo, que custou R$1.200.000 aos cofres públicos, campanha, né, antecipada com dinheiro público, ele de novo falou a aberração de que não há comprovação da eficácia das vacinas. Né? Incentivando as pessoas a desconfiar das vacinas e a não tomar. E aí a pandemia vai se prolongar e vai morrer mais gente. E vai demorar mais para a gente retornar às coisas como antes. Né? Hoje eu vi um jogo de futebol, meu filho estava vendo aqui, eu estava fazendo outras coisas, mas durante um momento até falei com ele, nossa, tem torcida, um jogo da Hungria, não é país rico, poderoso, não, Hungria, é um país europeu, mas é um país menor, mais pobre, Hungria e sei lá quem, Portugal, né? E tinha público no estádio, o estádio estava lotado, tinha público no estádio. A Eurocopa, que está acontecendo, o Campeonato Europeu de Seleções, tem público nos estádios. Ao mesmo tempo, a Copa América, que está acontecendo na América, aqui no Brasil, né? Era para ser na Argentina e na Colômbia, eles não fizeram, nosso governo achou uma boa ideia e trouxe. A Copa América está acontecendo no Brasil sem público. E eu vi uma notícia hoje, parece que já tem 42 jogadores, ou atletas, ou gente da comissão técnica, sei lá, dessas seleções com Covid. Olha que beleza. Enquanto na Europa o futebol deles está sendo com público. A gente está aqui, né, com gente contaminada jogando bola, estádio vazio, porque não pode ter torcida. Mas nosso presidente achou uma prioridade trazer essa bendita Copa América para o Brasil. Né? Mas enfim, voltando ao ponto, o SUS é uma conquista da sociedade brasileira. É preciso valorizá-lo, defendê-lo, lutar para que ele seja cada vez mais abrangente, mais eficiente e melhor. Mas ele é uma boa ideia. Né? Ele é uma boa ideia. Salva vidas, apesar de toda a dificuldade que se tem, é verdade, mas não dá para desistir. Né? E o importante, é bom ressaltar, o SUS é uma conquista da democracia brasileira. Você tem uma ideia do tanto que isso é importante, falando aí de questão de epidemia, né? Na década de 70 o Brasil teve uma epidemia de meningite. Especialmente a cidade de São Paulo identificou essa epidemia. E por 4 anos o governo proibiu os jornais, os médicos, de divulgar a informação da epidemia, para não causar o pânico na sociedade. Né? Muito parecido com esse governo que o ano passado parou de divulgar os dados da Covid. Aí a imprensa, livre, né, ainda livre, foi atrás das informações e está divulgando por conta própria. Em 70, 74, o governo escondeu da população a epidemia. E a meningite é altamente contagiosa, então tinha que se tomar um monte de medidas de restrição, de isolamento, sei lá, enfim, e não se fez nada. Até que a epidemia saiu das periferias, da pobreza, das favelas, e foi para a classe média. Aí quando chega na classe média, aí o governo resolve agir e cria ali um grupo de gestão da questão e a coisa se resolve. Meningite, doença que mata ou deixa sequela. Terrível isso. Né? Isso aconteceu na década de 70, em São Paulo. Hoje tem dados históricos, porque os médicos registravam, eles só não podiam divulgar. Os jornais não podiam divulgar, as rádios não podiam divulgar, porque era tudo censurado. Terrível. Ditadura não é uma boa ideia. Nem aqui, nem em lugar nenhum, nem nunca.
Nem de esquerda, nem de direita. Pelo amor de Deus. Democracia. Mas é isso. Defenda o SUS. Faça como eu e mais um monte de gente aí que valoriza muito essa iniciativa. Essa iniciativa é uma ideia de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de pessoal da saúde e de muita gente que entendeu que essa talvez fosse a principal demanda da sociedade. O cuidado com a saúde, com a vida, né? E que é um dever do Estado e um direito do cidadão. Beleza? É isso aí. Forte abraço aí, obrigado pela sua audiência, né? Valeu e até a próxima. Até.